Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton e a cada dia eu tenho postado aqui um vídeo de 10 minutinhos sobre a leitura bíblica do dia. E hoje o nosso texto é Êxodo 19, 20 e 21, beleza? Êxodo 19 começa com o povo chegando ao Monte Sinai, depois de 3 meses de caminhada. Saíram do Egito, depois de 90 dias, eles chegam ao Sinai, onde vão ficar por um tempo prolongado, onde vão receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei, as leis relacionadas ao tabernáculo e tudo mais. É uma fase importantíssima na vida do povo. E há muitas coisas aqui, coisas maravilhosas, coisas tremendas para a gente dar uma olhadinha. No capítulo 19, o que chama mais atenção, ao meu ver, é quando Deus diz no versículo 4, 5 e 6, falando do relacionamento dele com o povo. Eu os tirei do Egito, trouxe vocês como sobre as asas da águia, né, até a minha presença. E o verso 6 diz algo maravilhoso. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Vós sereis para mim reino de sacerdotes. Isso é muito interessante. Muito interessante porque a gente sabe que logo depois a tribo de Levi vai ser escolhida como o sacerdócio levítico, né? A tribo para servir diante de Deus, de onde vêm os sacerdotes. A família de Arão, dentro da tribo de Levi, é a família escolhida para o ministério sacerdotal. Então, o sacerdócio, de certa forma, é algo muito exclusivo, restrito a uma tribo e dentro dessa tribo restrito a uma família. Mas antes de tudo isso, toda a nação de Israel é convocada a exercer o sacerdócio diante de Deus. É chamada de uma nação sacerdotal, né? Um reino de sacerdotes. Ou seja, o sacerdócio para dentro da nação de Israel, ele é universal. Embora haja a família de Arão, os sacerdotes ali ordenados de forma exclusiva, o sacerdócio, na verdade, é aplicado, é exigido de todo o povo, de toda a nação. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, ele vai dizer que nós, os crentes, somos chamados também a ser sacerdotes. Todos os crentes são chamados ao ministério sacerdotal. E não apenas os pastores, os apóstolos e os oficiais da igreja, por assim dizer. Lutero, na Reforma Cristã, vai trazer essa doutrina e vai chamá-la inclusive de sacerdócio universal dos crentes, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que vai contrapor-se ao ensinamento católico que dividiu os fiéis entre clero e leigos, inclusive construindo um fosso, um abismo entre essas duas classes de fiéis, não é? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos os crentes são chamados ao ministério sacerdotal. Em outras palavras, se toda a nação é chamada ao ministério sacerdotal, significa que a nação de Israel tem uma vocação missionária. Ela não é sacerdote para si mesma, né? Porque o sacerdote intermedia ou busca aproximar outros de Deus. Se toda a nação é sacerdotal, o ministério tem a ver com trazer outras nações à presença de Deus, tá? Isso nos lembra da promessa de Deus a Abraão, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Isso é o ministério sacerdotal. Hoje, quando um crente pensa que pregar o evangelho é tarefa de pastores ou missionários ordenados para isso, ele está tendo uma visão não bíblica. Ele está tendo uma visão católico-romana. Não é? Todos os crentes são chamados ao sacerdócio. Isso é algo esperado de cada crente em si. É fundamental. Vale a pena ler. Eu vou deixar um link nesse vídeo aqui de um texto de Lutero do Ministério Sacerdotal dos Crentes para você ler. É algo fundamental, muito importante, tá bem? É porque isso está muito impregnado em nós. Há muitos crentes que ainda sentam no banco da igreja esperando Deus falar com eles através do pastor, tá?
Não é, Deus vai me falar através do pastor. Não, eles entendem que se Deus não me falar através do pastor, Deus não me fala. Porque o pastor é o cara, né? É o canal através do qual as bênçãos chegam até mim, tá bem? Não, Deus fala com você também, tá? Você tem condições de desenvolver um relacionamento com Deus, tá bem? Você também, se está em Cristo, é chamado a ser sacerdote. Vamos lá, metade do nosso vídeo já. Capítulo 20 é o capítulo dos 10 mandamentos, tá? Eu estava lendo aqui, estava me treinando se eu sabia ainda os 10 mandamentos de cor, de memória. É muito importante saber. Tem muitos crentes que não sabem nem os 10 mandamentos de cor. Cara, não dá, pô. Não dá. Você tem que memorizar os 10 mandamentos. Tá? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, tá bem? Gravar essas coisas, tá? O 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 5º, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Grave inclusive na ordem. O 9º é qual mesmo? O 9º? O 9º? O 9º é? Esqueci. Não dirás falso testemunho. Tive que olhar aqui, ó. Não dirás falso testemunho e o 10º não cobiçarás, tá? Memoriza, tá? Memoriza isso. Logo depois de dar os 10 mandamentos, algo muito interessante aqui é que o povo estava ali diante do monte e Deus falando com Moisés, Moisés falando com o povo, Deus respondendo a Moisés, o povo ouvindo essa conversa, o povo ouvindo Deus responder a Moisés, e o povo fica apavorado. Cara, olha só, imagina a cena. Imagina a cena. O texto diz que o povo chega diante do monte, Deus coloca, não subirás no monte. Não subirás no monte. Só vão chegar aqui no pé da montanha, não vão nem encostar no monte. Se encostar no monte, morre. Tá? É só Moisés que é chamado para subir ao monte. Tá? Aliás, isso me lembrou de uma canção que até minha esposa comentou comigo ontem. Aquela lá do Moisés sube em meu lugar, mais perto, não, alguma coisa assim, tal, que eu até comentei com ela que eu não vi a letra ainda. Mas me lembrei disso agora, que na verdade a canção, eu tenho que ler a letra, não tenho certeza, tá? Você pode ler a letra e conferir. Mas a canção sugere que Deus chama com que todo o povo suba a montanha. E aí o povo pede que Moisés suba no lugar deles, tá? A canção sugere isso. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto, inclusive, Deus proíbe que o povo suba a montanha, tá? Deus proíbe que o povo... O que Deus faz é falar diretamente ao povo. O povo ouve a voz de Deus nos trovões, né, a Moisés. E aí, aqui no capítulo 20, o povo fala, Moisés, fala tu conosco, que Deus fale com você e você fale conosco, porque ouvir a voz de Deus diretamente deixou o povo apavorado. E eles falam, Moisés, você fale conosco, que Deus fale com você, para que a gente não morra. Isso provavelmente por causa dos 10 mandamentos que eles ouvem, inclusive não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tomará por inocente aquele que usar o nome de Deus em vão. Então o povo é tomado de um temor a Deus que eles ficam assustados e tal. E esse temor é inclusive elogiado por Moisés. E Moisés fala, Deus fez isso, Deus falou com vocês, Deus permitiu que vocês ouvissem a voz dele, para que vocês temessem a ele e não pecassem. Eu até anotei na minha Bíblia, os nossos pecados, então, revelam a nossa falta de temor a Deus. Porque se a gente temer a Deus, a gente não peca. Tá? A gente precisa um pouco do apavoramento que aquele povo teve diante de Deus. Tem muita gente desleixada, sem um pingo de temor para com Deus. Encerrando, nosso tempo está acabando. O capítulo 21, então, começa nas leis, né? As leis que vão se suceder praticamente até o final do livro de Êxodo. E aqui começa falando das leis em relação à escravidão e em relação aos assassinatos e termina falando lá das leis da propriedade, tá? Deus começa aqui modular o povo como uma nação. E o princípio básico aqui das leis é fazer com que a injustiça fosse cobrada. É fazer
com que houvesse uma restituição de danos. Se você causa um prejuízo, você tem que sofrer esse prejuízo, você tem que restituir o dano ao outro, tá bem? Então, o princípio da restituição vai ser muito importante até para o povo entender a justiça de Deus. A ira de Deus é a restituição de Deus aos nossos pecados, tá? Então, esse princípio vai ser muito importante e a gente vai conversar com isso mais à frente, tá bem? Acabou o nosso tempo, que Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Um abraço, até mais.